Que são os FOFs e por que está tão interessante nesse momento aportar nesses fundos imobiliários? Vamos entender um pouquinho mais sobre essas circunstâncias e como que o FOF faz a alocação de maneira geral. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu comentário também aqui para saber se você está alocando em algum FOF, se tem algum desconto que você está buscando. E acho que isso basicamente faz com que a gente consiga ter mais interação e também você entender um pouco mais ali de como que o pessoal está investindo nos FOFs. Bom, para começar, entender um pouco mais sobre o que são os FOFs é o essencial. De maneira geral, quando a gente vai fazer uma carteira de investimento em fundos imobiliários, nós vamos fazer a diversificação ali dentro da carteira. Vamos alocar em fundo de logística, shopping, de laje corporativa, de papéis, movimento. Então, tudo isso basicamente faz com que a gente consiga ter uma pulverização ali dentro da carteira. A ideia do FOF nada mais é do que como se você estivesse fazendo uma alocação, só que eles vão fazer com uma gestão profissional. Dentro disso tudo, eles vão fazer alocação também em ativos de lajes corporativas, galpões industriais, shoppings, galpões logísticos, entre outros, além também dos papéis. Mas qual que é a ideia principal do fundo? É principalmente naquele momento em que o mercado inteiro está balançando, os ativos estão lá embaixo, ele fazer essas compras para que ele consiga ganhar não apenas no provento, mas também na valorização patrimonial. De maneira geral, o FOF ele tenta fazer com que um mais um seja maior do que dois. Mas como assim? Em que sentido? Fazer com que tanto a valorização da cota gere um adicional ali para o fundo, como também os ganhos dos proventos mensais. Então, o que acontece nesse momento que torna o FOF descontar? Hoje, nós vamos encontrar vários FOFs ali no mercado que estão abaixo da patrimonial, 0,80 da patrimonial. E esse 0,80 da patrimonial, então a gente está falando que a gente está comprando um fundo que está com 20% de desconto e que dentro desse fundo tem outro fundo com 20% de desconto. Então, o que que significa? Que se o mercado, né, se fica de maneira geral subir, o fundo vai ganhar sua valorização, só que os ativos que ele tem dentro também ganharam valorização, fazendo com que ele depois da frente venda esses ativos, gerem mais proventos, aumenta o dividendo e o foco tem chance de valorizar ainda mais. Agora, dá uma olhada aqui comigo, como que estão esses FOFs, né, em desconto, de acordo com uma das tabelas dentro dos fundos do próprio FOF. No caso, eu utilizei o HFOF. Olha nessa primeira coluna, que ele está mencionando o ágio e o deságio de cada setor que ele enxerga. Então, ele enxerga um deságio de 10%, quase 11% no setor imobiliário, ou seja, fundos de papel, 50% no corporativo, ou seja, os fundos de lajes corporativas, 25% nos galpões logísticos, industriais, 15% na renda urbana, os varejos, de maneira geral, 34% no shopping. No total, ele enxerga 27,6% de desconto. Agora, na segunda coluna, a gente vai enxergar o deságio que existe dentro do HFOF, que é de 14,5%. Então, ali na soma total, ele enxerga, né, na terceira coluna que está a seta, os deságios somados de maneira composta entre o deságio do HFOF e o deságio do setor. Então, vai estar ali 23,7% no mobiliário, 57,3% no corporativo, etc. E até lá no final, 38,1%. O que isso significa? Se hoje eu tenho um desconto de 38% dentro do meu ativo, então, para que eu suba e consiga ter ganho então a gente tem que subir 60%, que é o que ele enxerga ali na última coluna, conforme eu estou mostrando para você. Então, o que acontece basicamente? Se você tem hoje um ativo a 100 e ele está com desconto de
38%, ele está custando, então, ali 62, perfeito? Para subir esse patamar, para voltar para 1, para 100, né, cotação, então a gente tem que lembrar que metade de 62 é 31. Então, se ele subir 31, mesmo assim ainda ele não chegou a 100, então já passou de 50%. Então, para chegar no patamar de 1 e ficar no preço justo, precisaria subir 61%. Por isso que nesse momento os FOFs estão muito descontados e faz muito sentido a alocação dentro deles. Aí você pode perguntar, né? Como que é historicamente esses fundos? Como é que eles vêm em relação ao CDI? Eu trouxe, conforme aqui na tela, dois ativos, que é o HGFF e o HF. Se você for pegar historicamente, né, desde 2019 ali, os fundos estão abaixo, bem abaixo do CDI. Mas o que é o grande ponto? A gente quer comprar sempre aquilo com desconto. Hoje sim eles estão abaixo. Então significa que esse desconto está acontecendo na cotação. Vamos olhar agora um período de recorte, para que vocês consigam dessa forma entender o potencial de valorização quando uma curva de juros começa a descer, propiciando a valorização dos ativos de risco. Basicamente, o que acontece é isso daqui. Dá uma olhada aqui no ano de 2023, no qual o Bolsa subiu 22%, o PIX subiu 15% e o ICLI foi 13%. Você vai ver que o HGFF subiu 46% naquele ano. O HFOF subiu 34% naquele ano. Então você ganhou nos proventos e também na valorização. Aqui eu não estou nem contabilizando, né, de acordo com o gráfico, não está nem contabilizando o reaporte dos proventos dentro do fundo, que aumentaria ainda mais. Então aqui está somando apenas quanto foi o provento, a rentabilidade. Então você vê o nível que chega quando a curva de juros acentua para baixo e começa a dar alívio. Uma rentabilidade muito expressiva ali em relação ao CDI. Então, o prêmio de risco, ou seja, o retorno que pode trazer em relação ao risco nesse momento, são nesses potenciais também. Só que hoje a curva de juros está mais estressada do que estava lá naquele período. Então, por isso que os FOFs estão tão descontados nesse momento. Porque você tem a potencial de valorização dos próprios fundos imobiliários de maneira geral, além de que os próprios FOFs também estão descontados. Então, tem esse desconto sobre desconto que faz com que você consiga ter uma valorização mais expressiva ali dos fundos imobiliários. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu queria que você comentasse qual fundo você está comprando, deixar uma curtida no canal para chegar para mais pessoas. E importante deixar esse comentário sobre os fundos que vocês estão comprando nesse momento, ter uma sensação, até mesmo para trazer um conteúdo sobre aqueles fundos e entender cada vez mais a alocação que cada um vem fazendo. Beleza? Até a próxima. Valeu!